Nesta aula eu vou mostrar como enviar e como baixar arquivos do servidor em uma aplicação ASP.NET Core MVC. Eu vou usar a mesma abordagem da aula anterior, desta vez enviando e exibindo um arquivo imagem e permitindo que o usuário faça o download do arquivo enviado. Eu vou trabalhar com o seguinte cenário. Eu tenho um banco de dados SQL Server e nesse banco eu tenho uma tabela chamada usuário, que eu vou acessar usando o Entity Framework Core na abordagem Database First. Para isso eu vou criar uma aplicação ASP.NET Core MVC, eu vou definir a minha entidade usuário que vai ser mapeada para a tabela usuários. Depois eu vou acessar os dados, criar as views e o controlador usando o scaffolding, e assim eu vou ter uma aplicação onde eu vou poder gerenciar as informações desses usuários. A seguir eu vou ajustar o controlador e a view para poder enviar arquivos e também fazer o download dos arquivos enviados. O meu objetivo vai ser armazenar no servidor as imagens do usuário. E para isso eu vou enviar uma imagem e armazenar essas imagens na pasta www.root. E eu vou usar a seguinte estrutura de pastas. Eu vou criar uma pasta arquivos usuário, dentro dessa pasta o ID do usuário e dentro dessa pasta a imagem, e aqui eu vou armazenar o arquivo imagem do usuário. Dessa forma, eu não estou armazenando a imagem num banco de dados, estou armazenando no servidor. Então, para cada usuário, eu vou enviar uma imagem e eu vou salvar nessa estrutura, eu vou exibir a imagem do usuário e vou permitir que seja feito o download. O objetivo dessa aula é mostrar como você pode enviar e fazer o download de arquivos. Para isso, eu vou realizar então as seguintes tarefas. Eu vou criar a aplicação ASP.NET Core MVC, acessar os dados via Entity Framework Core e depois eu vou ajustar o controlador e a view para fazer o upload e o download. Então, abrindo o Visual Studio 2017, eu vou criar a minha aplicação ASP.NET Core MVC, selecionando a opção Web, ASP.NET Core Web Application, vou chamar de ASP.NE Upload Download, vou armazenar nessa pasta. Vou clicar em OK e vou selecionar o template Web Application Model View Controller ASP.NET Core 2.1. Por padrão, ele já configura para HTTPS. Nesse exemplo, eu não vou precisar desse recurso. Então, eu vou dar um OK e ele vai criar a aplicação ASP.NET Core MVC e eu vou iniciar a configuração para acessar os dados no SQL Server. Eu vou abrir o SQL Server Management Studio, eu tenho aqui a minha tabela usuários, com essa estrutura, ID, senha, nome e e-mail, essas duas informações. Eu vou definir na minha aplicação ASP.NET Core, a minha entidade, com a mesma estrutura para eu poder mapear e acessar esse banco de dados e essa tabela existente. Então eu já tenho a minha aplicação criada, eu vou fechar isso. Vou abrir e vou aproveitar a estrutura que já foi criada para mim. Tem uma pasta Models aqui. Nessa pasta Models eu vou criar uma classe que vai ser a minha entidade, o meu modelo de domínio. Eu vou chamar de usuário. E o cuidado que eu vou ter, eu estou trabalhando com um mapeamento do Entity Framework Core. Por padrão, quando você cria uma aplicação ASP.NET Core 2.1, ele já define as dependências para o Entity Framework Core. Então, se você entrar aqui nas dependências no Get, você vai ver que ele já define aqui as referências para o Microsoft Entity Framework Core, para acessar o SQL Server, para o Tools. Já está tudo definido, eu não preciso incluir esses pacotes quando eu uso esse template. Então, aqui eu vou criar a minha entidade usuário e ela vai mapear para a minha tabela e eu vou definir 4 propriedades que, se você verificar, vão ter o mesmo nome aqui que a minha tabela usuários, para facilitar o meu mapeamento. Agora eu preciso definir a minha classe de contexto que o Entity Framework vai utilizar para poder mapear a entidade para a tabela, para saber qual é o provedor de banco de dados que ele tem que usar e também
a string de conexão que ele vai usar para acessar o banco de dados. Então, na mesma pasta modules, eu vou criar uma outra classe que eu vou chamar appdbcontext. Essa classe ela é uma classe que herda de dbcontext, que é uma classe do Entity Framework. Como eu já tenho as referências do Entity Framework, basta eu referenciá-lo aqui. Então, nessa classe de contexto, eu vou definir um construtor, vou dar setor tab, e aqui eu vou definir um dbContextOptions para o meu contexto. Então, aqui eu já vou definir, e a seguir eu vou definir uma propriedade do tipo dbSet, que vai ser responsável por mapear a minha entidade usuário para a minha tabela usuário. Pronto, a minha classe de contexto já está definida. A seguir, eu preciso agora informar o Entity Framework Core através do registro do contexto no serviço qual é o provedor e qual é a string de conexão. Então eu vou aqui na classe Startup, eu tenho um método aqui Configure Services e aqui antes de adicionar o serviço MVC eu vou incluir o registro do meu contexto e aqui eu tenho que referenciar o meu contexto, appdbcontext, e informar o provedor de banco de dados que eu vou usar, que é o SQL Server. Então eu tenho que incluir uma referência ao Entity Framework Core. A seguir, eu tenho aqui definido a minha string de conexão que eu chamei de default connection. Ele vai buscar então essa string de conexão com esse nome nesse arquivo aqui, ó, appsettings.json. Isso aqui eu estou recordando, eu já mostrei isso no curso. É por isso que eu estou copiando e colando. Então aqui eu vou definir a string de conexão, que vai acessar o meu banco de dados com esse nome. Então está aqui o meu banco de dados estudo. E agora eu vou criar o controlador e as views. E para fazer isso, antes eu vou dar um build na solution para ver se eu não tenho nenhum erro aqui de sintaxe ou alguma coisa que eu esqueci. Tudo foi criado com sucesso. Eu vou fechar tudo aqui. E agora eu posso criar o meu controlador. Eu vou fazer isso na pasta Controllers. Vou selecionar aqui a opção Add Controller. E aqui eu vou usar o scaffolding. Isso vai me poupar o trabalho de ter que escrever manualmente código para gerar o controlador e as views. Então eu vou selecionar essa opção. Vou gerar um controlador MVC com as views usando o Entity Framework Core. Vou clicar em Add. Aqui eu tenho que definir qual é a minha entidade de domínio, que vai ser a minha classe usuário. E depois a minha classe de contexto, que vai ser o meu appdbcontext. Eu vou gerar as views, vou usar o layout padrão aqui que foi criado nesse template para minha aplicação e vou chamar o meu controlador de usuário controller. Então vou dar um add, ele vai gerar automaticamente o controlador e as views para mim na minha aplicação. Tá aqui, ele gerou o controlador usuário controle e na pasta views ele criou uma pasta usuário onde ele definiu as views index, edit, details, delete e create. Dessa forma, observe que no controlador ele já injetou uma instância do meu contexto usando o container de injeção de dependência da ASP.NET Core e já definiu os métodos para exibir detalhes, para criar um novo usuário, para editar um usuário, para deletar um usuário. Então, se eu executar, eu vou executar a aplicação aqui, você vai ver que ele vai abrir aqui o navegador automaticamente e está aqui ó, a minha aplicação. Aqui ele está dando uma mensagem que na ASP.NET Core 2.1, aqui no arquivo Startup, ele usa um middleware, onde ele adiciona uma política de cookies. Eu posso comentar isso, né? Se eu quiser. Então eu vou aceitar. Então está aqui minha aplicação. Aqui só eu vou fazer o último detalhe aqui para mim poder exibir um link aqui para mim acessar os usuários. Do jeito que está aqui, ó, ele cria. Isso aqui é o controlador home que ele cria por padrão. Para mim acessar o meu controlador usuário, eu vou fazer o seguinte. Vou abrir minha aplicação. Vou parar, vou aqui na pasta Shared, no arquivo de layout que ele está usando, onde ele tem definido aquele menu. Olha aqui, ó. Aqui está os links que ele cria no menu. Home, About, Contato. Eu vou definir um link para ele acessar o controlador, não Home, mas o controlador usuário. E a primeira view que eu quero que ele exiba é a view Index.
E aqui no menu eu vou colocar para ele exibir a opção usuários. Então eu vou executar novamente, ele vai me exibir a mensagem aqui, ó, tá aqui o meu link usuário. Se eu clicar aqui, ele vai me exibir, olha, a página index, a view index, que foi acionada pelo método ActionIndex, e eu tenho todas as opções. Então, na continuação dessa aula, eu vou fazer os ajustes no controlador, porque eu quero, quando eu editar os dados do usuário, eu quero exibir uma imagem do usuário aqui. E para isso eu vou ter que fazer o upload dessa imagem. Então, na próxima aula nós vamos continuar.